Olá, tudo bem? Hoje temos mais um vídeo de Qual é a História? Meu nome é Sandra Gulino, sou designer e hoje nós vamos falar sobre caixas variadas que foram solicitadas um estudo mais a fundo para confeccioná-las, para atender corretamente ao cliente. Em 2002, eu recebi um pedido de um casal que queria uma caixa como brinde da festinha do filho de 1 ano. A festinha seria mais adulto do que criança, eram pouquíssimas crianças, então o brinde seria uma caixinha com docinhos. E aí eu precisei saber mais informações. Qual o tema da festa e qual o docinho e quantos docinhos iriam dentro dessa caixa. Então o tema era circo e a caixa iriam, não me lembro agora a quantidade de brigadeiros, de docinhos que tinham dentro. Dentro da quantidade eu vi o diâmetro, que caberiam o número de docinhos, não me lembro agora se eram 5, 6, enfim, dentro da quantidade que eles determinaram. E eu fui tentar fazer uma caixa que lembrasse o circo, já que o tema era circo. E essa caixa também poderia fazer parte da decoração da festa. E depois de muito estudar, o circo é o quê? É uma tenda colorida e um círculo. Normalmente é um círculo. Então eu acabei, depois de muito estudar, eu fiz uma caixa com 6 lados, sextavada, e a tampa, um tipo de dobra, uma caixa que já existe, da Tomoko Fuse, e peguei uma tampa de outra caixa, uma caixa de 7 lados, para fazer a tampa. E aí, como eu coloquei menos de um módulo, em vez da tampa ficar reta, a tampa fez o bico da tenda da lona do circo. E aí ficou uma caixinha circo, como vocês estão vendo aí. Eu fiz cada lado da tampa, cada papel eu fiz de uma cor para fazer esse colorido do circo. E a base eu fiz verde, pensando em ser o gramado do circo. Então ficou uma caixa diferenciada, que ela fez parte da mesa do aniversário, como várias tendas de circo, né, dentro da mesa. Ficou uma caixa muito bonitinha, era uma caixa pequena, relativamente de uns 10 a 12 centímetros de diâmetro, não me lembro assim a medida certa, mas era uma caixa pequena e ela se encaixou perfeitamente. Mas isso eu tive que estudar modelos de caixas, então eu não criei a caixa, eu fiz uma adaptação dentro de caixas da Tomoko Fuse, que é uma origamista. Ela tem uma infinidade de caixas e eu pude adaptar essas caixas para transformar uma caixa, fazer uma caixa circo, né? Como vocês viram aí na foto, né? Eu acho que ficou muito bonitinha, ficou uma caixinha diferente e super original, né? Como lembrança. Em 2003, eu recebi um outro pedido de um cliente de uma empresa grande, ia ter um evento, me pediram uma caixa. Essa caixa teria que ter 5 lados, dentro teriam que ter 5 caixinhas e no meio cada uma teria um conteúdo e no meio eles queriam uma outra caixinha que era um cristal. Chamava Caixa dos Objetivos, que era para um evento determinado. Eu não soube até hoje quem era esse cliente, porque era uma pessoa que estava no meio da transação. Então isso não é, às vezes as pessoas não me dão muitas informações, até mesmo do cliente. Em questão de sigilo, eu entendo. A única coisa que eu costumo insistir é quanto aos dados para eu fazer essa caixa.
senão eu não vou conseguir atender. Como a festinha de aniversário, que eu precisava saber o tema, o que queria dentro, a quantidade, para eu poder atender o cliente corretamente. Então, depois de muitos estudos, nós chegamos a uma caixa com 5 lados e dentro 5 caixas e mais uma no meio, como eles queriam. Tinha um processo, porque era um evento, eu não me lembro agora, mas cada caixa tinha um significado, o que iria dentro, e no final seria um cristal. Então, aqui no meio eu tenho uma caixinha, onde seria o cristal para o evento. E aí eu fiz uma caixinha com uma estrela de 5 lados, já que a caixa tinha 5 lados. E cada triângulo aqui é uma caixa. Isso daqui foi o protótipo que eu fiz. Cada triângulo é uma caixinha com tampa. E aí teve, não o estudo da caixa, essas caixas já existem, essas caixinhas já existem. Elas são da Tomoko Fuse, que é uma origamista. Eu tive que fazer adaptação de medida para as caixas, para que elas tivessem esse formato. Então, teve que ter um estudo quanto ao tamanho da caixa. E essa caixa aqui em especial, que já existe nos livros da Tomoko Fuse, elas não é só com um papel, são vários papéis de encaixe e realmente tem que ter cola, porque senão você não conseguiria manusear como eu tô manuseando aqui. Então, aqui em volta é um papel, a base é um outro papel, aqui a tampa é um outro papel, tudo com dobra. Mas o encaixe fica muito frágil, porque o encaixe seguro é aquele encaixe que trava mesmo, que você puxa e ele trava. Agora, quando o encaixe é só assim, fica mais fácil de desmontar. E é o encaixe dessa caixinha triângulo, ela é assim, é só deslizando, então qualquer coisa desmontaria. Então, eu não poderia fazer essa caixa sem cola, essa caixinha aqui sem cola. A base não, a base ela só tá encaixada, faz até um desenho lá dentro. E essa daqui, que é a do meio, também é só de encaixe. Então, essa caixa aqui foi uma caixa que depois o conteúdo das caixinhas era muito grande, então nós tivemos que aumentar essa caixa para quase 30 centímetros de diâmetro. Então ficou uma caixa cara, financeiramente ficou uma caixa cara. E como eram muitas pessoas, não me lembro agora direito se teve alguma alteração, eu sei que não foi executado. Mas foi um trabalho, eu tive que dedicar muito estudo, muita conta, chegando na medida para que elas fizessem esse efeito, né? E a partir daqui, eu criei uma outra que eu chamei de caixa dos chakras, como vocês vão ver nas fotos aí. Então, todos os triângulos são caixas e soltam, né? Todas as caixinhas saem, elas só estão encaixadas aqui. Se vocês verem, né? A caixinha, elas estão todas soltas. Então, isso foi um cálculo que eu tive que fazer para a caixinha ficar exatamente como a lateral. Então, isso foi um trabalho que eu tive que me dedicar muito quanto às contas, quanto às medidas,
e para chegar num final, ficou um produto muito bonito, né? Então eu transformei ela na caixa dos chakras e fiz algumas variações na época e até vendi na época bastante caixas dessas, porque as pessoas queriam para dar de presente, colocar alguma coisa ali nas caixinhas. Então fica uma embalagem diferenciada, dependendo do presente que você queira fazer, né? Que você queira dar, né? Então essas caixinhas, como eu tive que estudar muito essas caixinhas, eu descobri outras caixinhas com várias caixinhas dentro, que eu já conhecia, mas nunca tinha me dedicado a estudar. E aí eu fiz essas caixinhas que são triângulos, quadrados e retângulos, que eu transformei em caixinha, um jogo de caixinha. Eu cheguei a fazer elas com presentes, mimos dentro, e depois que ela vira um quebra-cabeça. Na hora de você encaixar, você tem que saber o sentido certo, senão você não encaixa. Então viram caixinhas fantásticas, todas só com papel. Nenhuma delas precisou de cola, mas fica um joguinho muito interessante. Eu lembro que eu dei de presente para uma adolescente, uma época, e ele foi ficando muito irritado porque ele não conseguia encaixar de novo. Então vira uma caixinha um jogo de caixinhas e de encaixes, né? Isso é para mostrar como é que a gente tem uma variedade imensa. Essas caixinhas em especial não foram criadas por mim, nem o joguinho. Elas já existem, é da origamista Tomoko Fuse, e é um gênio, né, ter feito isso. Em 2010, eu tive o pedido de uma amiga que ia abrir um café. E ela queria, como ela já conhecia o meu trabalho, ela queria uma caixa para colocar um strudel, que seria produzido no café, e biscoitinhos, que seriam produzidos também no café. Teriam vários produtos, mas esses dois seriam produzidos no café e vendidos. E ela queria uma embalagem diferenciada, porque o café tinha um conceito diferenciado. E aí, depois de muito estudo, juntei o estudo de uma caixa com uma outra caixa, duas caixas completamente diferentes, mas caixas retangulares, que afinal de contas o strudel ele é comprido, então teria que ser uma caixa retangular. E eu cheguei nesta caixa aqui, acabei criando esta caixa, que ela tem, isso era um pedido também, que a caixa tivesse a tampa junto, para facilitar na embalagem, né, na logística, né? Você não ter uma caixa como essa daqui dos chakras, que você tem a base e a tampa, não. Isso foi um pedido também, que ela tivesse a tampa junto com a base. Ele aqui tá molengo, porque isso daqui foi um estudo, né? Você vê que ele tá molengo, tá frágil, mas a caixa final, ela foi feita com papel craft. É uma coisa que eu já falei aqui, eu gosto muito do papel craft, porque é um papel barato e que eu posso gastar bastante. Então, normalmente, meus estudos são com papel craft, né? Esse daqui, o começo foi com papel craft, e depois eu cheguei nesse papel aqui, para ver como ficava, mas o final a cliente queria com papel craft, sim. E aí aqui ela colocou a logomarca dela. Então ficou uma caixa muito legal, simples e retangular, né? Mas como eu já falei aqui, a gente tem que sempre adequar o papel ao tamanho da caixa. Conforme a caixa ou qualquer peça de origami, conforme você vai aumentando o tamanho, você tem que aumentar a gramatura. Conforme você vai diminuindo, você diminui a gramatura para ter uma resistência, né? Vocês veem que essa daqui
dos chakras foi em 2013, foi em 2003. Vocês veem que ela não está sendo manuseada, lógico que ela foi um protótipo e eu guardei como protótipo, mas ela é resistente, porque eu fiz como foi um protótipo, eu precisei fazer no papel correto para o cliente sentir que era uma caixa viável, né, quanto à resistência. Então, no café eu criei essa caixa, foi a junção de uma caixa já existente da Tomoko Fuse, que não tem tampa, que é só a base, e na tampa eu fiz uma adaptação de uma outra caixa, que eu não tenho o autor, que é autor desconhecido, que tem tampa. Então eu fiz uma adaptação das duas e cheguei, assim, uma boa adaptação e transformei numa outra caixa, né? E a caixa dos biscoitos também era o mesmo pedido, que a tampa fosse junto. E aí eu acabei criando esta caixa, que você só abre aqui, colocava o saquinho de biscoito aqui e fechava. Então fica uma caixa presente, bonita. E ela aqui nas laterais, ela tem 3 papéis. Por conta do sistema de dobras, que ele vai e volta, aqui ela tá, nas laterais ela tá bem reforçada, porque tem 3 pedaços de papel, né? Essa caixa aqui, para quem conhece origami, quem tem um conhecimento maior de origami, a Tomoko Fuse, que é uma das minhas paixões como origamista, tem uma caixa bem parecida com essa, mas não é igual a essa. Essa daqui, ela tá reforçada aqui Vocês veem que aqui, ó, se eu quiser eu desmonto, eu só não desmonto porque cada vez que a gente desmonta uma caixa de papel, você vai perdendo a resistência das dobras. Então, é o que eu normalmente monto e desmonto quando a caixa não vai ser reutilizada, né? E essa daqui é um protótipo que eu tenho. Então, isso foram 2 caixas que eu criei para o café. Um café que infelizmente não existe mais, teve que ser fechado, mas foram 2 trabalhos muito legais que tive que me dedicar assim alguns dias até chegar nessa solução dessas caixas, né? E ano passado, deixa eu ver, eu tenho um roteirinho aqui para eu não me esquecer. E ano passado eu tive um pedido de um chocolate, de uma empresa de chocolate, chama Bueníssimo. São chocolates divinos, maravilhosos, da minha xará, Sandra Nunes. E o pedido é que, já que os bombons são tão chiques e bonitos, ela queria também uma caixa diferenciada. Mas essa caixa tinha que ter divisórias, exatamente para os bombons não ficarem sacudindo, não ser uma caixa onde se joga bombons, tinha que ter divisórias. E em origami já existe divisória, mas não várias divisórias. Então eu ofereci esta caixa, que também a base é uma caixa da Tomoko Fuse, mas aí eu fiz um estudo para fazer divisórias. A caixa, o bombom tem 1 centímetro de altura, né? Como vocês estão vendo aqui dentro, é pequenininho, mas a caixa eu não poderia fazer com 1 centímetro, senão a caixa ia ficar muito frágil. Então eu tive que fazer uma conta para ela ficar mais alta, a caixa, a divisória ficar mais alta, ficar pelo menos. Então eu fiz um sistema de dobra aqui dentro. Vocês veem que aqui tá tudo, essa caixa, ela é toda de encaixe, não tem cola alguma, tá? Ó.
Isso é uma caixa da Tomoko Fuse, de autoria da Tomoko Fuse, mas é uma caixa que permite uma variedade imensa, imensa de enfeite na tampa. Nós temos essa, esse enfeite. É uma caixa que te permite criar aqui nas dobras. Então, ela só tá encaixada. E aí, eu criei essa caixa com as divisórias. Ok, aqui tem 3, 6, 9. Só que ela tinha... A Buenissimo tem caixas com um número X. Então, eu não me lembro agora se eram só 9, mas tinha que ter caixa de 12, de 24, de 36. E ela me pediu se não poderia, já que essa caixa aqui né, fechada, ela queria uma com visor. E aí eu também fui estudar. Consegui fazer uma caixa com visor. Peguei uma caixa, uma outra variação de dobra. Aqui ela tá toda dobrada e encaixada, não tem cola alguma. A única cola é no acetato. Apesar dele estar ligeiramente encaixado nas dobras, ele ficou muito frágil. Então eu precisei botar que eu costumo dizer, um susto de cola, né, para não sair, para você poder manusear e não sair, ok? E aí a gente começou a fazer estudos dentro da quantidade. Cheguei a oferecer essa opção da caixa retangular, mas essa daqui não foi aprovada, as quadradas foram aprovadas. E aí começa um estudo mais detalhado quanto às divisórias, quanto a tamanho, porque os bombons da Buenissimo não é só quadrado, eles têm retangular, tem gotas, são vários formatos. Então, eu tinha várias medidas. Então, a gente chegou ficou uma caixa, em questão de produção, ficou uma caixa mais cara, mas, então, ficou uma caixa para pedidos mais especiais. E a gente também fiz caixa com 2 andares. Lógico que aqui vocês estão vendo que tá frágil, né? Vocês estão vendo que é papel Chamex, então eu sempre faço estudos com papel mais barato, porque é muito papel que a gente gasta, né? Você medindo, você faz. Eu tinha os bombons para medir, né? Uma tentação para comer aqueles bombons, mas enquanto eu não chegava nas medidas, eu não podia comer, né? Então, assim, às vezes era meio milímetro, então faz tudo de novo. Não adianta você falar assim, ah, não, eu vou colocar meio milímetro. Não, eu tinha que fazer para ver como que ia ficar. Então, isso foi um estudo de 1 mês ou mais que eu tive que fazer até chegar nos formatos das caixas, das quantidades que eles queriam, né, para poder vender. E aí, a partir desse estudo, e isso tudo a gente vai acumulando conhecimento, né? E ano passado, deixa eu ver se eu tô seguindo aqui, ano passado, um casal de noivos me pediu a caixa padrinho. Não sei se todos conhecem, mas é muito comum nos dias de hoje você ter uma caixa convite padrinho. Essa caixa vai sempre várias coisas, depende dos noivos. Normalmente, uma coisa comum em todas é uma mini garrafinha de champanhe. Mas tem sempre coisas diferenciadas. No começo eu tentei relutar um pouco, porque eu falei assim, papel, você não quer fazer em MDF, indiquei profissionais, mas não, eu quero de papel e feita por você. Falei, bom, então vamos para mais um desafio. É uma caixa que eu nunca tinha feito. E aí vamos para o estudo, né? O que é que vai ter dentro dessa caixa. E aí eu cheguei, mais uma vez, com papel craft, fiz divisórias quanto ao conteúdo.
mas depois esse conteúdo mudou, então eu tive que fazer, a caixa aumentou, né? Então ela era pequenininha, depois teve que aumentar por conta do conteúdo, mas até você calcular essas medidas, porque essa divisória aqui, ela não podia estar certinha, como nas caixas de bombom. Na caixa de bombom, ela poderia ficar, elas ficaram certinhas a divisória, com meio milímetro, um pouquinho menor. Pouca coisa, mas elas podiam ficar certinhas. Já que na caixa dos convite, padrinhos, não podia ficar rentinha, porque depois do conteúdo nas divisórias, vinha um papel aqui com o convite e com as orientações. Então, ela tinha que ser um pouquinho mais baixa aqui a divisória, né? Ela não pode ficar rente à caixa, ela tem que ficar um pouquinho menor. Só que no meio do caminho o conteúdo mudou. Então, tivemos que refazer todas as medidas, como que eu vou encaixar, como é que eu vou dividir. E aí o final ficou muito bonito. E aí vocês vão ver aí nas fotos, ficaram caixas muito bonitas, resistente. A minha preocupação era de que ela não sustentasse o conteúdo, principalmente a garrafa de mini champanhe. Mas vocês estão vendo aí que ela ficou ótima, ficou perfeita. De novo, eu tive que fazer com o papel 240 na base, para ficar uma caixa resistente. E aí, depois, no processo de confecção, precisa em cima ter uma etiqueta com o nome dos padrinhos. E aí, eu encaixei no meio das dobras, como vocês estão vendo aí na foto, que eles podem tirar, não tá colado a etiqueta, só tá encaixado nas dobras da tampa, para não aparecer, e que possa tirar e reutilizar essa caixa, né? Então, vocês veem que as divisórias agora foram cálculos de 3 caixas com divisórias diferentes, porque tinha a caixa do padrinho, a caixa da madrinha e a caixa do casal padrinho e madrinha. Então, o conteúdo era diferente. O conteúdo do casal padrinho era o conteúdo da caixa madrinha e da caixa padrinho juntos. Então, foram 3 medidas. As divisórias, eu tive que fazer cálculo, porque aqui no Brasil a gente só tem papel com 96 centímetros de comprimento e 66 de largura, e nem todas as divisórias atendiam, eu precisaria emendar. E quando eu emendo o papel, eu gosto de emendar exatamente na dobra, para ficar realmente perfeito. Eu sou muito chata, perfeccionista, quem me conhece sabe. E vocês veem aí que ficou uma caixa muito bonita, né? Fez muito sucesso, graças a Deus. E agora, durante a quarentena, eu recebi a encomenda de uma outra caixa, que coubesse uma garrafa de gin e a taça para tomar o gin tônica. Então, foi outro estudo. Eu já tinha a experiência da caixa padrinho, mas cada conteúdo é uma medida diferente, né? O tamanho da caixa é diferente, a divisória é diferente. Enquanto aqui na caixa padrinho eu pude fazer uma divisória fininha, resistente, mas fininha, na do de gin não, porque a garrafa era grande, garrafa pesada, vidro pesado, e ela não poderia ficar correndo dentro da caixa para quebrar a taça. Então, foi outro tipo de divisória, mas que depois de muito estudo, cheguei num resultado muito bom, como vocês estão vendo aí na foto. Foi feita uma unidade só, mas espero que consiga fazer outras para frente. E foi um presente especial que o cliente me encomendou.
Então, hoje falamos de caixas, de estudos de caixas. Futuramente vamos falar mais como confeccionar caixas para você fazer a altura, largura adequada, tá? Mas isso vai ser um vídeo mais para frente. Estamos produzindo esses vídeos. Espero que vocês tenham gostado dessas explicações. Se gostarem, dão uma curtida aqui no canal e até o próximo vídeo. Meu nome é Sandra Gulino, sou designer e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!